Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada. Estamos aqui juntos, diante do Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. Mas precisamos da Tua bênção e da Tua direção. Fica conosco sempre, Pai. E abençoa todos que vão ver e ouvir esta palavra. Pedimos também pelo nosso país, a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pedimos que vocês se inscrevam para nos ajudar nas redes sociais, para que o nosso canal possa alcançar mais gente. E também depois dê o like, né? Gostei ou não gostei. Muito obrigada. Bom, estamos nessa tarefa que eu acho maravilhosa. Estudar a Bíblia. Estudar a Palavra de Deus, o projeto de Deus, o amor de Deus. Já vimos todo o Antigo Testamento e estamos agora no Novo Testamento. Jesus chegou, agora é a vida de Jesus. Nós estamos estudando os Evangelhos. Já vimos Mateus e agora estamos hoje começando o Evangelho segundo Marcos. Vamos lembrar que são 4 evangelhos, o evangelho é um só, mas são 4 livros que falam a mesma história. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos. Eles vão contar a mesma história. É quase que uma repetição, mas pelo poder de Deus, eles têm destino diferente. Mateus, para os judeus, muitas profecias, o cumprimento das profecias. E vamos ver Marcos, qual é a inspiração de Deus e a direção de Deus para este evangelho. São então os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e João. Marcos, também chamado João Marcos, ele não foi apóstolo. Ele é filho de Maria, primo de Barnabé. Nós vamos depois estudar em Atos dos Apóstolos muito sobre Barnabé. Ele era primo. E é na casa dele, casa de Maria, que a igreja estava orando quando Pedro estava preso e foi libertado por aquele anjo. Então era a casa da mãe de Marcos. Eles achavam que era uma família abastada. Marcos, ele foi com Paulo e Barnabé, que era o primo dele, para Antioquia. Antioquia era o centro, depois de Jerusalém, a igreja estava muito forte em Antioquia. E eles foram juntos, os 3. Lá foi combinado, foi tratado, foi orado a primeira viagem missionária de Paulo. E então foi Paulo, Barnabé e Marcos foi junto na primeira viagem missionária desses 3 missionários. Os 2 eram missionários. O Marcos era um ajudante, um auxiliar. Mas quando chega num certo ponto da viagem, Marcos desiste e ele volta para a casa da mãe dele. Muito bem. Barnabé e Paulo terminaram a primeira viagem e foram para Antioquia, de onde tinham saído. E Marcos estava lá. E foi combinada a segunda viagem missionária de Paulo. E Barnabé queria levar Marcos novamente. E lá no livro de Atos diz que eles tiveram uma desavença. Paulo não admitiu, não aceitou levar novamente Marcos, porque Marcos havia voltado no meio da viagem. A desavença foi tal que Paulo e Barnabé se separaram. Paulo foi com Silas e Barnabé foi com Marcos. Então pegaram destinos diferentes. Muito bem. Mas depois, quando Paulo escreve as cartas dele, ele fala sobre Marcos. E quando Paulo ficou preso em Roma, primeira e segunda prisão,
prisão. Marcos foi ajudar Paulo. Ele foi ficar com Paulo lá em Roma, na primeira prisão e na segunda prisão. E ele foi lá porque Paulo escreveu: Marcos me é útil, vale para ele ver. Então, tem um pastor que gostaria de saber como que eles se reconciliaram. Mas Marcos vai fazer companhia para Paulo nas prisões de Roma. Muito bem. Dizem os estudiosos que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. E ele vai usar como fonte Pedro. E Pedro diz assim: meu filho Marcos. Então havia muita convivência deles e muito ensinamento. Então o Evangelho de Marcos vai ter muito do que Pedro passou para ele, porque ele não andou com Jesus como Pedro. O Evangelho de Marcos, ele é chamado Evangelho de ação. E com o tempo Deus vai revelando, então se chegou à conclusão: Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os romanos. Então, Jesus é apresentado como servo, porque era o Império Romano. Tirando o imperador, todos os outros eram servos. Só que Jesus era um servo poderoso. Era um servo que estava juntando multidão. E os romanos queriam conhecer este servo. Os romanos tinham um espírito prático, eram soldados, eram homens de ação. Então, eles não tinham interesse de genealogias, de profecias, isso não fazia parte da vida deles. Eles queriam conhecer esse servo poderoso. Então, em Romanos vai aparecer mais atos do que palavras, mais milagres do que ensinamentos. E no tempo que Marcos ficou com Paulo lá em Roma, ele conheceu bem os romanos. Então ele vai escrever para os romanos. É por isso que no evangelho dele, ele vai explicar os termos aramaicos, vai explicar também os costumes. Ele vai usar palavras latinas, como centurião, legião, denário. E também ele vai explicar, ele fala a expressão em aramaico e explica. Quando aquela menina é ressuscitada, que Jesus fala para ela, Talita come, ele diz, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Então ele dá a explicação, porque ele estava escrevendo para os romanos. E os romanos não tinham facilidade no aramaico. O Evangelho de Marcos é o mais curto, tem 16 capítulos, 4 parábolas só, e tem 18 milagres. E aparecem muitas palavras, imediatamente, logo depois, em seguida, porque Marcos vai escrevendo, vai ensinando, vai registrando tudo, uma ação atrás da outra. É o mesmo fato, mas com menos palavras. Impressiona a brevidade de Marcos e o poder que ele tem de diminuir as palavras e falar a mesma coisa. Então, no batismo, em Mateus, ele usa do versículo 3 ao 17. Em Marcos, ele usa do capítulo 9 até o 11, só 2 versículos. Na tentação, Mateus usa de 1 a 11. Marcos usa versículos 12 e 13. Então, ação, um fato atrás do outro, bem depressa. Marcos tem pressa, porque ele está escrevendo, Deus está inspirando para homens e hoje mulheres, né, de ação, ativos, executivos, homens que estão mais preocupados em agir do que em aprender as coisas, aprender a história. Então ele quer conhecer a ação deste servo maravilhoso que é Jesus. Então, no capítulo 1, Marcos já começa assim, ele não vai falar de genealogia, ele não vai falar da infância de Jesus,
mas já começa falando de João Batista, o precursor. E também já fala do que João Batista testemunha de Jesus. Ele é aquele que veio preparar o caminho para o verdadeiro, para o Salvador. Ele também fala do batismo de Jesus bem rápido. Poucos versículos ele já explica tudo o que aconteceu. Onde foi, João Batista não queria batizar, e a voz que veio e a pomba, ele explica tudo bem depressa. A tentação de Jesus também, tudo isso está no capítulo 1. A tentação ele faz em 2 versículos. Tudo aquilo que aconteceu na tentação de Jesus. E, depois da tentação, a volta de Jesus para a Galileia. Vamos lembrar que a maioria do ministério de Jesus, do tempo, foi na Galileia, norte da Palestina. Então, Jesus volta para aí, e ele fica sabendo que João Batista foi preso. Também Marcos registra a vocação dos discípulos, a chamada dos discípulos. Ele diz assim, que Jesus chamou, venham, imediatamente eles foram, pouco adiante Jesus já chamou mais 2, eles deixando o pai e o barco, seguiram logo Jesus. Marcos fala da cura do endemoniado em Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro, que estava com febre, muitas outras curas e enfermos ali em Cafarnaum, de endemoniados. Todos que chegavam a Jesus eram curados. E depois ele fala que Jesus se retira para orar. E na Galileia, então, Jesus continua o ministério dele, pregando e libertando e curando. Aí ele fala da cura daquele leproso que falou para Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode. E Jesus, compadecido, tocou no leproso. Tudo isso aí está no capítulo 1 de Marcos. No capítulo 2, ele já começa no caso daquele paralítico que foi colocado por cima da casa, no telhado. E houve aquela questão do perdão e da cura, que os fariseus, os saduceus, os escribas viviam atrás de Jesus, não para receber, para ser abençoado, mas para criticar, para ver coisas que Jesus estava fazendo contrário, que eles achavam, à lei de Moisés. E aí então também ele registra a chamada do Mateus, a chamada, ele põe Levi, a vocação de Levi, o coletor que foi chamado para ser apóstolo. E Jesus come com os pecadores, que eram amigos do coletor, e ele é criticado pelos mesmos, fariseus, saduceus, os principais sacerdotes, e ele explica, eu vim para salvar os perdidos. O médico vem para os doentes. E era esta a missão de Jesus. Eles provocam Jesus sobre o jejum. São os discípulos de João Batista. Nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam. E Jesus falou, nesse tempo que o noivo está aqui, não é tempo de festa, é tempo de trabalho. Mas quando o noivo vai embora, então é tempo de jejuar. E a questão do sábado, que era uma questão que os fariseus davam muita importância, e Jesus ensinou que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E ele lembra quando o sacerdote ofereceu para os soldados o pão da proposição, que era o pão dos sacerdotes, mas os soldados estavam com fome e era preciso alimentá-los. E nesse dia, então, Jesus cura o homem que tinha a mão ressequida. Chama o homem no meio da sinagoga e cura. E ele é muito criticado pelos fariseus e os herodianos, que já saem dali conspirando contra Jesus. Jesus se retira, ele vai à beira-mar, a multidão segue sempre, vem gente da Galileia, gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, de além do Jordão, de Tiro, de Sidom.
Jesus entra no barquinho, faz dele um púlpito. Ele fica mais longe e vai curar, e vai ensinar, libertar dos espíritos imundos. E o espírito imundo se revelava: tu és o Filho de Deus. E Jesus ali se compadecia da multidão e curava todos os enfermos que o procuravam. Ali então Mateus registra o nome dos 12 apóstolos, os nomes deles, e também o que Jesus deu para eles autoridade para expelir demônios, para pregar e para curar também. E Marcos registra a blasfêmia dos escribas. Eles falam que Jesus fazia milagres porque ele era ligado a Satanás, a Beelzebul. Isso era a blasfêmia deles, quando não aceita o que o Espírito Santo está fazendo. Os parentes também não estavam aceitando, estavam dizendo que Jesus estava fora de si. Os escribas diziam que ele era possesso de Beelzebul. E Jesus explica: uma casa dividida, ela não subsiste. E eles precisavam entender que Jesus estava curando, pregando e salvando. Quando ele está lá numa sinagoga, num lugar, vem avisar: a sua mãe e os seus irmãos estão aí. Era a família de Jesus. E quando ele chega, ele fala da família dele, ele diz assim: a minha mãe e os meus irmãos são qualquer um que fizer a vontade de Deus. Essa é a minha família, a minha mãe e os meus irmãos. Então, de novo, ele entrou para a sinagoga, depois ele foi para a casa dele, ele vai colocando a ação dele. Nisto, então, que ele atende os irmãos. Depois nós vamos ver, com o passar do tempo, que os irmãos vão se converter também. E no capítulo 4, ele vai falar sobre a parábola do semeador. Que nós vimos, ele está num barco sentado, e o povo à beira-mar, na praia, e ele conta a história daquele homem que saiu semeando. Ele semeou em 4 terrenos. Ele semeou no solo à beira do caminho, no solo rochoso, nos espinhos e na boa terra. E na beira do caminho as aves comeram. No solo rochoso a terra era pouca, o sol queimou. Os espinhos cresceram e sufocaram a semente. E só na boa terra que a semente produziu. Então, Jesus explica também para os apóstolos a parábola, o que significava cada item. Quando Satanás vem, tira a palavra que foi semeada lá no beira do caminho, quando as angústias, a perseguição vem e tira aquilo que foi plantado no solo rochoso, logo se escandaliza, o solo logo desanima. Também nos espinhos, ele fala que são os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, que sufocam a semente que foi plantada. Mas a boa terra recebe a semente e produz. E diz assim: a 30, a 60 e a 100 por semente. Esse é o Evangelho. É o Evangelho que nós queremos conhecer, que nós queremos viver, que nós queremos trazer para a nossa vida. Evangelho quer dizer boa notícia de salvação. Que Deus nos abençoe, que nos ajude, que nos dê alegria de conhecer a palavra. O mundo está ficando muito difícil. Nós temos que estar amparados, fortalecidos pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.